Olá, pessoas abençoadas, tudo bem com vocês? Eu falo sobre cura, superação da depressão e hoje eu quero trazer para vocês aqui, tá? Quero comentar com vocês uma técnica que eu apliquei em meu pai. Meu pai fez hemodiálise, meu pai é idoso. Em 19 de janeiro, né, de 2023, ele fará 90 anos, tá? Então, há mais ou menos 3, 4 anos, o meu pai começou a apresentar problemas cardíacos bastante sérios, né, por conta até da idade. Depois se tornou um problema renal crônico. Ele necessitou fazer muitas sessões de hemodiálise, tá? Meu pai ficou hospitalizado por muito tempo. Ele ficava no hospital 1 semana, 2 semanas, e aí ele saía, já daí 1 mês, 2 meses ele voltava, retornava, e aquela situação muito complicada, sabe? O risco de vida do meu pai era, assim, era 10%, 5%, porque o problema que ele enfrentava era seríssimo, e a idade um tanto avançada. Então, fazer a cirurgia ele não podia. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou dizendo isso porque nesse período, um pouco antes de meu pai começar a apresentar esses problemas, né, essas doenças, então eu já estava curada da depressão, né, eu já tinha superado a depressão, e eu superei a depressão porque eu comecei a fazer... sabe, mudei meu pensamento, mudei meus sentimentos, mudei as minhas atitudes, assim, tive um olhar mais amplo sobre a minha vida, comprei livros, comecei a estudar desenvolvimento pessoal, busquei mentores, pessoas que poderiam estar ali me auxiliando, me ajudando a ser uma pessoa melhor, a enxergar, sabe, assim, de enxergar as possibilidades, sabe, na vida, e não focar só no problema como era antes, né? Então, eu venci a depressão por meio de mentores, né? Então, eu tive, por exemplo, teve um pastor de uma igreja, de uma cidade onde eu trabalho, que me ajudou muito, muito. Na época eu precisava ser ouvida, sabe? Foi assim, era uma situação muito complicada. E eu busquei ajuda, ele me ouviu, sabe? Então, eu necessitei, naquela época, de ser ouvida, sabe? De ter alguém ali, porque eu queria me autodestruir. Além disso, né, eu também comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Então, foi aliando tudo isso, sabe? O estudo, eu adquiria livros, eu lia, eu ouvia os e-books, né? Eu assistia as lives do Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, Luiz Mourão, assim, outras pessoas no YouTube também que falam sobre reprogramação mental também, por que não? Então, eu fui me aprofundando nisso daí. E aí eu comecei a adquirir cursos, né, da Luz da Serra, e um desses cursos tá, este livro aqui, certo? Que vem esse livro, no caso, é um curso online que eu fiz pela Luz da Serra, e a técnica é essa, chamada Aura Master. Então, eu fazia a técnica, eu aplicava a técnica em mim, sabe? Além disso, eu acompanho a Amanda Dreyer, né? A Amanda Dreyer é do Meditar Transforma. Então, ela tem um vídeo que fala sobre a técnica do perdão, e até hoje eu continuo fazendo essa técnica do perdão. No início, quando eu comecei a fazer, sabe, doía muito, assim, o coração, sabe, doía no sentido, assim, de uma tristeza profunda, eu não sei dizer porquê, mas era uma tristeza, sabe, então eu fazia, porque tinha muita mágoa, muita caca dentro de mim, muitas, sabe, muitas mágoas, sabe, muito mimimi, muita tristeza, muito rancor, sabe? Então eu fazia essa técnica, eu chorava. Hoje eu já faço essa técnica, já é mais assim, mais tranquilo, mas eu sei que tem que ser hoje, amanhã, depois, tem que ter esse cuidado, não é, eu fiz isso, pronto, eu não vou fazer mais, não. Eu continuo fazendo a técnica da Amanda Dreyer, né? E continuo assistindo lives sempre que posso. Acompanho os vídeos do Bruno Gimenez e há mais pessoas que eu vejo, tá? Tô falando do Bruno por conta dos cursos que eu adquiri. Então, era assim, se tornou rotina na minha vida, todo dia, né? Chegava à noite, eu sentava ali na mesa, na cozinha, caderninho na mão, caneta na mão, sabe? Um note ali na minha frente, eu estudando, fazendo curso, estudando, assistindo lives, fazendo a técnica. E o meu pai foi adoecendo. E quando o meu pai foi adoecendo, eu já tinha uma certa clareza na mente, sabe? Eu já estava, sabe, assim, já podendo ajudar o meu pai, porque eu já não estava mais tomando nenhum tipo de medicação e, sabe, eu tinha, assim, eu era muito grata já à vida, eu comecei a ter muita gratidão pela oportunidade de estar ali, sabe, de ter esse novo olhar para a minha vida, para o mundo, né?
E então eu comecei a aplicar essa técnica em meu pai. Eu fazia essa técnica, né, que é uma técnica de alívio imediato. O que consiste isso daqui? Então eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem, para ficar mais claro, que talvez eu explicando, tá? Ó, Aura Master é uma técnica terapêutica de ação rápida, para ativar poderes ocultos de autocura e mudanças no seu estado emocional, mental e espiritual. Então, ele não trata só a doença, ele trata o conjunto, porque nós não somos só essa matéria, né? Nós temos as nossas emoções, nós temos a parte espiritual, não é espiritismo, tá, gente? É espiritual, é o nosso respeito com a gente, a nossa atitude com Deus, a nossa gratidão com Deus, né? O mental também, aquilo que está aqui, tudo, sabe? Tudo aquilo que foi, que a gente recebeu de DNA, as nossas crenças, os nossos antepassados, tudo aquilo que a gente foi recebendo desde o útero da mãe, sabe? As brigas que a gente presenciou, às vezes TV ligada, então noticiários ruins e tudo que a gente vem enfrentando, que a gente vem guardando dentro do coração, vem guardando dentro da nossa mente, todas essas, sabe, essas coisas que não agregam nada em nossa vida. E a gente vai, sabe, é como se fosse assim, sabe, uma mala imensa, uma mala enorme, onde você vai depositando ali mágoas, tristezas, rancores, os traumas, sabe, e você, os desafios na sua vida não são assim, você não tem um olhar para a solução, é sempre assim, lastimando, é sempre murmurando, sempre reclamando. Então vai ficando, a mala vai enchendo, até que você não consegue mais carregar. Porque é muita tristeza, é muito sofrimento, é muita dor, é muita mágoa. Isso faz mal pra gente. Isso faz mal pra gente. E às vezes o outro que você acha que te ofendeu, que o outro que você acha que te magoou, não tem nada a ver com o outro. É você que não está bem. Então você vê tudo de forma negativa. Então, eu apliquei essa técnica em mim. Olha, a Aura Master é fabuloso para alavancar a prosperidade, gerar riqueza e aceleração financeira, ter mais energia, disposição, vontade de viver e motivação pela vida, curar e equilibrar os relacionamentos e aproximar as pessoas certas, acabar com a carência, o sentimento de abandono, a rejeição, o vazio existencial, a injustiça e a mágoa. Tem mais aqui, tá? Então, são técnicas, são várias, né, técnicas, e aí você escolhe, né, qual fazer. No meu caso, então, conforme eu ia fazendo essas técnicas, lembrando lá, o meu pai, ele tinha de 5 a 10% de vida, né? Talvez ele não conseguiria suportar o início do tratamento da hemodiálise, tá? Isso que eu tô falando, eu ouvi da médica. Por quê? Porque meu pai estava muito debilitado. Meu pai é idoso, 88, 89 anos, né? Ele já vai fazer 90 em janeiro. Então, sabe, era um milagre, precisava de um milagre. E eu acreditei nesse milagre. Eu falava para minha mãe, mãe, ele não vai ainda agora. Eu não sou Deus, gente, eu não sou Deus. Mas eu tinha essa fé, e eu tenho. E eu tinha essa fé e eu acreditava. Então eu fazia essa técnica para meu pai. Então tem o primeiro fluxo, são vários fluxos, são várias técnicas. Então você vai escolhendo. Então o primeiro fluxo, honrar a criação, eu fazia ali com meu pai. E depois eu tenho, né, conforme ele foi melhorando, ele também começou a fazer, sabe? Meu pai é uma pessoa assim muito rígida, sistemática, sabe? Que na cabecinha dele, talvez, ele não entenda isso. Mas ele tem tanta gratidão pela saúde dele, ele me via ali do lado dele, junto dele, sabe? Acreditando, confiando. E quando eu não estava, estava minha irmã, mas eu de longe, eu trabalhando, eu ia lá, sabe? Eu mentalizava o meu pai e eu enviava essa técnica para ele, eu fazia essa técnica para o meu pai e eu confiava. E meu pai está aí hoje, saudável, bem, graças a Deus, graças a Deus. Além dessa técnica aqui também, eu apliquei a fitoenergética, que eu tinha adquirido, gente, este livro aqui, tá? Este livro, a fitoenergética. Então aqui tem as plantas medicinais e é comprovado cientificamente o resultado, né, da cura, né? Então eu preparava o chá do jeito que deveria ser, né? Então eu aquecia a água, não precisa ferver a água para você fazer o chá. Então eu pegava lá uma pontinha de hortelã, ou um chá, né? Uma erva. Normalmente eu pegava o hortelã ou a erva cidreira, aquecia só a água, aquecia e pegava um pouquinho daquela, sabe, um pedacinho daquela erva,
ou hortelã, erva cidreira, ou a erva da tua preferência, né? E colocava na água. E ali eu fazia a prática, eu colocava as mãos ali em cima, né? E fazia a oração, e eu acreditava que as propriedades medicinais daquela planta, mesmo que fosse um pedacinho, estavam ali presentes naquela água. E aquelas propriedades medicinais da planta ia ajudar a restaurar o meu pai, a saúde do meu pai, as células do meu pai. Então, na maioria das vezes, era Aura Master, tá? Apliquei Aura Master. E meu pai está aí, e eu estou aqui falando para vocês. Eu faço ainda essa técnica, né, para mim, para pessoas assim, amigos, tá? Então, é uma técnica terapêutica, certo? De alívio imediato, não é um benzimento, é uma técnica de alívio imediato. Você faz e na hora você vê o resultado. Quando muito, você faz 2, 3 vezes, dependendo da situação, dependendo da gravidade da situação, você faz mais vezes, você aplica mais vezes, né, no consultante, ou no cliente, na pessoa, no caso lá. Eu fazia para o meu pai, para mim, né, para algumas pessoas da família. Aí eu comecei a fazer para pessoas que, amigos, assim, que eu ficava sabendo que precisava. E aí, assim, né, discretamente eu chegava na pessoa, e aí, como você está hoje? E a pessoa dizia que estava bem, sabe? Só que eu não comentava que eu fazia essa técnica. Não é que eu faço milagres, não é isso. É acreditar em Deus, sabe? É ter os seus pensamentos positivos, é os sentimentos positivos, atitudes, é ir em frente, é acreditar no seu sonho, é acreditar nas suas metas, é acreditar em você, mesmo que as pessoas riam de você, mesmo que as pessoas falam, olha, agora ficou louca de vez, sabe? Não tem problema. O importante é o que eu penso, sabe? Sou eu com Deus. O importante é o meu bem-estar. O importante é que para mim está valendo a pena. Para mim está fazendo sentido tudo isso que eu venho fazendo, sabe? É importante isso. E o interessante, gente, que é assim, hoje, amanhã, depois, sempre, sempre. Você não, sabe, você não pode descuidar, porque nós vivemos rodeados, cercados de situações assim, né, desafiadoras, né? Então, a gente tem que estar sempre orando e vigiando, acreditando, sabe? E o meu pai está aí, para honra e glória de Deus, meu pai está bem, sabe? Isso é visível, gente, isso é visível, não tem como não falar, sabe? Não tem como negar isso aí, não tem como contestar, porque não era a hora dele ainda, né? E eu acreditei, e eu confiei, e deu tudo certo. Pra mim está dando certo, pra você também dá certo, tá? Não é que eu tô falando pra você comprar o curso, mas quando você tá assim, num ambiente, né, seja familiar, meio que você vive, muitas situações conflituosas, muitos desafios, muitos, sabe? Então, o que você faz? Procura pessoas que falam coisas boas, pessoas que falam coisas que vai, sabe, te agregar valores, sabe? Que vai, assim, pessoas que já trilharam um caminho e que vai te ensinar a ser melhor. Mas tudo é você. Tudo é você. É o seu comprometimento. É você com você, tá? Gratidão. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada.